O assunto é política no Morning Show. Vamos lá, o jornalista Glenn Greenwald, do portal The Intercept Brasil, que revelou conversas atribuídas ao juiz Sérgio Moro e com os procuradores da Lava Jato, participou ontem de uma audiência de direitos humanos na Câmara dos Deputados. Os destaques a gente acompanha agora na reportagem que vem direto de Brasília com Levi Guimarães. Glenn Greenwald, editor fundador do site The Intercept, que vazou conversas atribuídas ao ministro da Justiça Sérgio Moro e a procuradores da Lava Jato, defendeu a autenticidade das mensagens. Em audiência na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, ele criticou o ex-juiz, que, segundo ele, utiliza uma tática cínica para tentar enganar a população. Greenwald reiterou a opinião de que Moro infringiu a lei. Sérgio Moro não, às vezes, ultrapassou a linha da ética. Ele não, às vezes, quebrou o código da ética. O tempo todo, o chefe dos procuradores e força-tarefa da Lava Jato era Sérgio Moro. A maioria dos oradores ao longo das quase 7 horas de sessão foi de deputados de oposição, com falas de apoio ao jornalista. Os momentos mais acirrados foram de falas de governistas. Além de defenderem o ministro Sérgio Moro, acusaram Glenn Greenwald de ter cometido um crime pelas mensagens roubadas de celulares dos envolvidos nas reportagens, como fez a deputada Kátia Sastre, do PSL. Quer investigar, julgar, né, uma postura perfeita de um ministro. Quem deveria ser julgado e condenado e sair daqui preso é o jornalista, que, conjunto com o hacker, cometeu crime. Alguns parlamentares questionaram a veracidade das mensagens e a forma como têm sido divulgadas. A deputada Carla Zambelli, do PSL, disse que ou Glenn Greenwald é mentiroso ou criminoso. Então, de um lado, se o senhor não provar essa informação, elas são mentirosas, o senhor é mentiroso. Se o senhor provar, o senhor é criminoso, porque o senhor invadiu o celular de alguém que não poderia. Porque falar do Moro, pedir a sua renúncia, cara de pau vem aqui falar isso? O editor do Intercept voltou a negar que tenha cometido crime. Vossa Excelência não tem evidência nenhuma para essas acusações. Você é criminoso. Você cometeu crimes graves, você deve ser preso. Onde está a sua evidência? Greenwald também disse que, se fosse nos Estados Unidos, Moro estaria preso e teria sido afastado da magistratura. Ele também preferiu não revelar o quanto ainda tem de material, mas indicou que virão novas reportagens. Áudios, vídeos, fotos e documentos compartilhados no aplicativo. Então, nós começamos a reportar só 2 semanas atrás. Áudios são muito difíceis para reportar, mas com certeza vamos soltar quando o material é pronto jornalisticamente. Membros da Comissão de Segurança Pública da Câmara, ligados à chamada Bancada da Bala, também pretendem convidar Glenn Greenwald a prestar esclarecimentos. O jornalista não respondeu se vai. De Brasília, Levi Guimarães. Tá aí, Vini, na reportagem do Levi, a gente já viu um trecho do embate aí com a deputada Carla Zambelli, mas teve mais, né? Teve até retirada da sala, né? Pois é, teve um outro momento, Edgar, que a Carla Zambelli desafia justamente isso que o Glenn está prometendo aí, que é a divulgação de áudios, né? Para mostrar realmente aí a veracidade desses conteúdos que estão sendo divulgados pelo The Intercept. O Glenn respondeu a Carla Zambelli e disse que ela vai se arrepender de ter pedido isso a ele. Vamos ver esse momento também. Solta lá, Murilo. Não tá pronto ali, Vini. Não tá ainda? Mas tem ali, né? Quando ela questiona ela já faz aquela pergunta. Eu desafio que você mostre agora. Ah lá, aí, tamo ó. ali, Colocar o áudio aqui agora. Aqui, vamos lá. Então, nós começamos a reportar Bota só do início, 2 Murilo, semanas faz só pra gente ver. Desafio o Glenn a tocar o áudio aqui agora. Então, nós começamos a reportar só 2 semanas atrás. Áudios são muito difíceis para reportar, mas com certeza vamos soltar quando o material é pronto jornalisticamente, com responsabilidade para publicar, e acho que você vai arrepender muito a deseja que nós fazemos isso.
Vamos dar sequência. Aí ganha o Ares de escolinha do professor Raimundo. Audiência A claque pública. aconteceu ao vivo, né? Nós não estamos colocando, não. Exato. Eu queria falar uma coisa sobre o dia de ontem. Ou tem mais coisas que vocês querem complementar? Não, Eu queria- porque é que o vídeo não mostrou aqui, mas eu vou reproduzir a cena para quem nos acompanha, tanto em imagens quanto os ouvintes. Porque ela se retira, ela fala, ela faz, isso aí, vou me retirar, vai saindo ali da CCJ, né, das fileiras da CCJ, e alguém grita, fica, Vai ter bolo. vai ter bolo. É. Então. É um clima bem humorístico Então, até. era disso que eu ia falar, na verdade. Primeiro que é meio patético a gente ver o quanto nossos congressistas são desinformados, a ponto de uma deputada achar que foi o próprio jornalista que invadiu o celular do Sérgio Moro, quando não se sabe nem se o celular foi de fato hackeado ou invadido. Vamos dar sequência. Olha lá, A nossa ela tá se retirando. Ó. audiência pública. Glenn, Minhas perguntas não foram respondidas. Próximo ele fala. Bom, vamos dar Fica, sequência, querida, por vai ter favor. bolo. Tá vendo? Além disso, é muito triste também ver como alguns congressistas não sabem separar o joio do trigo e seguem passando pra frente, replicando pra frente fake news absurdas, como a de que o Jean Willis teria vendido o mandato, ou do hacker russo. Todas essas histórias, aliás, já foram mais que provadas mentirosas, inclusive porque a thread foi feita no Twitter de um jeito tão tosco que só tinha erros de inglês. Ela era, além de tudo, mal escrita. Mas para além disso, que já foi superado, aliás, investigado e já foi ridicularizado, mas que alguns políticos insistem em manter para, né, dominar uma narrativa, o que eu achei lamentável e a gente não falou aqui, então eu acho que é importante a gente falar, foi o show de homofobia dado por alguns dos congressistas ontem. Por exemplo, o deputado José Medeiros, do Podemos, ele se referiu ao David Miranda como parceiro sexual do Glenn Greenwald. Ele não é um parceiro sexual, e quando se usa parceiro sexual, se quer dizer basicamente que ele incorre numa vida de promiscuidade, ele usa apenas para sexo. Ele é marido. Juntos eles têm 2 filhos. Não adianta colocar, inclusive, você que é congressista, marido entre aspas. Ele é marido. Já o casamento LGBT, inclusive, já é reconhecido por jurisprudência nesse país. Qualquer pessoa pode ir no cartório e fazer isso há anos. Como congressista, vocês deviam saber disso. Depois, esse mesmo deputado ainda disse às deputadas que se queixavam da homofobia dele, que elas ficassem caladinhas e que parassem com a ovulação. O mesmo nível, deputado perguntou, vocês não transam? Para essas deputadas. O Glenn foi obrigado a lembrar a ele que a homofobia foi criminalizada, a LGBTfobia foi criminalizada. Teve um outro, inclusive, o Éder Mauro, do PSD, perguntou se o Glenn era marido ou esposa. Não, Glenn, homossexuais não querem ser mulheres, nesse caso, Éder, nesse caso, não querem. O que me deixa muito chocado, na verdade, é ver que as pessoas estão usando de insultos homofóbicos na casa do povo, representando ao povo, e desconsiderando completamente uma medida legítima, uma decisão legítima tomada pelo STF na semana passada. O Congresso brasileiro não é chacrinha. E os homossexuais também são eleitores e merecem o respeito. Vocês envergonham o país, e tenho dito. Ô Caio, vamos lá, bom dia. Queria Bom dia, o teu Edgar. comentário aí a respeito, acerca dessa participação do Glenn aí na CCJ. Uma breve observação sobre os comentários do Fefito a respeito daquela conta relâmpago no Twitter, né, do pavão misterioso. As teorias sobre hackeamento e conspiração, elas foram repercutidas e estão sendo investigadas pela grande mídia, e eu destaco aí a reportagem da revista Isto É. Então talvez por isso alguns parlamentares não abandonaram essa narrativa. Na verdade, eu Só tenho a questão do hackeamento, né? Não essa questão do pagamento, mas do Glenn. envolvendo players internacionais, é uma Sim, reportagem mas a questão de hackeamento bem russo, provocativa. né? Essa Sim. é a questão que está sendo levada a sério e aparentemente investigado pela PF, de acordo com essa matéria da Isto É. É isso aí. E aí eu queria também submeter uma dúvida aí para a bancada, né? Já que eu não sou jornalista, o que significa ter os áudios prontos jornalisticamente?
Ué, O que será que isso quer dizer? decupados e totalmente checados em sua veracidade. Tem informações dentro Ou desses o áudios. arquivo é real ou ele não é. Não, Caio, não é isso. Os Colocado arquivos- em contexto, Não, talvez? não acontece só isso. Você Tem que tem verificar informações a voz, dentro do será áudio, que é você mesmo além a de pessoa? verificar. Não, não é só isso, não é só verificar a voz. Tem informações dentro do áudio que precisam ser cruzadas com datas, com outros acontecimentos que precisam ser contextualizadas com as outras coisas que são colocadas em texto. Tão difícil quanto o texto. Na verdade, foi uma ensaboada boa dele. A única chancela que atesta a veracidade dessas mensagens é a palavra do Glenn, e aí fica aí para o melhor discernimento do ouvinte saber quanto que essa palavra vale. Agora, ontem, aqui eu preciso me retratar, porque eu fiz uma crítica muito dura à Comissão de Direitos Humanos, dizendo que diante aí da quantidade absurda de violações, né, nos direitos e garantias fundamentais, especialmente das crianças, no tocante aos direitos à educação, à saúde, como que esses parlamentares, né, da elite política e financeira do Brasil, já que o salário deles é de R$33 mil por mês, como que eles se prestam a gastar tempo, né, com um assunto desses. Só que aí eu verifiquei, Edgar, que o nome da comissão é Comissão de Direitos Humanos e Minorias. E aí eu atinei. A minoria que eles estão defendendo, especialmente esse da esquerda, são os políticos e empreiteiros corruptos presos pela Lava Jato. É uma minoria de 159 condenados a mais de 2.240 anos de prisão, já que a maioria do Brasil é honesta e pobre. E quando a gente fala nessa minoria que está sendo protegida pela essa bancada esquerdista na Comissão de Direitos Humanos, a gente não está falando só de Lula, viu, Edgar? A gente está falando do Gedel Vieira Lima, a gente está falando do Cunha, do Dirceu, do Odebrecht, do João Santana, só para ficar em alguns dos nomes, dos principais nomes da cleptocracia brasileira. Então, assim, é lamentável, é um show de horror isso que rolou na Câmara.